E aí galera, Moyoni para vocês aqui no canal. Mas pessoal, eu gostaria de pedir uma coisa. Se inscrevam no canal, deixem o vosso like e também compartilhe este vídeo com duas pessoas no mínimo. E eu peço por gentileza. E neste vídeo eu gostaria de falar aqui sobre países africanos que estão em conflitos militares. Porque eu acredito que alguns, por desconhecimento, se calhar pensam que toda a África ou que todos os países africanos vivem em conflitos, vivem em guerras, em demandas militares. Mas o que não é verdade. E eu, neste vídeo, irei falar de alguns dos países que mais se destacam ou que mais se destacaram em conflitos militares durante a história. E se você é novo aqui no canal, gostaria de te dar boas-vindas. Moyoni para você. E para quem não sabe o que é Moyoni significa bem-vindo. Moyoni para você aqui no canal. E junto comigo vamos viajar, vamos navegar em busca do saber africano, ou seja, das coisas que dizem respeito ao continente africano. Eu procuro desenvolver um conhecimento a respeito porque eu sei que muitas pessoas desconhecem de muitas das coisas que eu ainda nem sequer já cheguei a 1% das tais, fazendo menção aqui sobre o continente africano. Então eu gostaria que você conhecesse, mas para tal eu gostaria que você me incentivasse a se inscrever aqui no canal, a compartilhar também com mais pessoas. Porque se eu ganhar incentivo, aí continuarei a postar vídeos com frequência. Então, vamos combinar uma coisa. Assim que eu postar vídeo, se inscreva, deixa o seu like, se caso você não é inscrito, se ver este vídeo, né? Deixa o seu like, comente e compartilhe aí para que possa dar um apoio ao canal. Então, pessoal, sem mais enrolações, depois da vinheta, vamos ao conteúdo. Então galera, se você não sabia, fique sabendo que os conflitos aqui no continente africano perpassam e perduram desde o processo da colonização europeia até a independência de certos países africanos. E os principais motivos que causam conflitos aqui no continente africano têm muito a ver com a ordem étnica, a ordem territorial e a ordem religiosa. Essas são as principais ordens que vêm causando conflitos militares aqui no continente africano. Por essa razão, existe muita fome em boa parte dos países do continente africano. Porque a fome na África ela é causada justamente devido às guerras, justamente devido aos conflitos militares. Porque os conflitos militares aqui no continente africano causam um certo tipo de desestabilidade social, desestabilidade econômica. Por isso que existe fome em África, ou seja, em boa parte dos países no continente africano. Não estou a falar de todos os países, porque eu já fiz um vídeo explicando justamente sobre a questão da fome na África. Se você ainda não assistiu, eu sugiro que você procure na minha lista de vídeos sobre o vídeo onde eu falo sobre a fome na África. Os conflitos militares são justamente os principais embates que causam justamente esses problemas sociais, esses problemas econômicos e esses problemas nos países africanos. Os conflitos territoriais aqui no continente africano são basicamente motivados por disputas territoriais, golpes de estados que geram crises políticas. Por outro lado, existem também rivalidades tribais que são motivadas por questões étnicas ou religiosas, como eu disse bem no começo. E também, por outro lado, nós temos disputas por água e recursos minerais. Se você não sabia, saiba que a água também tem sido uma das causadoras de conflitos militares em boa parte dos países daqui da África.
Se não sabia, fique sabendo. Também, recursos minerais, como recursos naturais, têm sido causa de conflitos militares aqui na África e tem emergido vários povos africanos na miséria. E essas motivações são provenientemente vindas do processo da colonização do continente africano. Eu acredito que por África ou pelo continente africano ser colonizada, contribuiu bastante para que existissem guerras militares, guerras territoriais, guerras tribais e causassem certo tipo de desestabilidade financeira, econômica, política no nosso continente. E também da Guerra Fria, da intervenção de terceiros estados ou dos estados apoiadores de essas causas. Se você não sabia, boa parte das guerras aqui no continente africano surgem porque certos países que têm interesse pelo tal país apoia, né? Certo grupo de pessoas, quer seja politicamente ou militarmente, e depois surgem posições lutando, né? Em fim de se beneficiar de um território, de um poder, né? Do governo, de uma riqueza, quer seja mineral, quer seja natural. E não só isso, também a intervenção de outros países que têm contribuído para poder causar eleições conturbadas, golpes de poder, isso existe, fraudes eleitorais, né? Se você for a ver, em boa parte dos países africanos, o que existe demais são fraudes eleitorais. Em boa parte dos países do continente africano, as eleições não têm sido justas como deveriam, porque existe algum interesse que é financiado, algum interesse das potências ou de países que são superpotências que financiam a África, porque tem ali alguma riqueza natural ou alguma riqueza mineral que procura ou que vai procurar se beneficiar. E aqui no continente africano, os principais conflitos que têm ocorrido, ou seja, os países onde há boa parte de conflitos são Sudão, Sudão do Sul, Nigéria, Ruanda, Mali, Burundi, República Democrática de Congo, Angola e atualmente Moçambique. Eu coloquei Moçambique aqui na lista por quê? Porque desde 2017 a região norte foi atacada por alguns insurgentes que estão lá causando terror à população. Então, se eu acredito que vocês já acompanharam sobre os conflitos que estão a acontecer em Cabo Delgado, numa região onde recentemente descobriram jazidas de gás, então há pessoas interessadas por aquela riqueza e por isso estão ali a causar conflitos. E Moçambique agora passou a fazer parte da lista de um dos países que está em conflito, em guerra por território ou por riquezas. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e sem muita enrolação, a gente se vê no próximo vídeo, onde eu irei contar aqui, né, os conflitos territoriais que há em esses países aqui na África que eu acabei por fazer menção. Conflitos territoriais que acontecem nesses países que eu acabei por fazer menção aqui. E um dos primeiros vídeos que eu farei é sobre o Sudão e o Sudão do Sul. Qual é o conflito, como é que iniciou, como é que se deu esse conflito no Sudão. E eu vou ficando por aqui e vemo-nos no próximo vídeo. E esqueci de falar só mais uma coisa. E caso você queira me apoiar financeiramente, está aí na descrição o link da minha vaquinha para que você possa investir nos meus estudos, porque eu estou a fazer licenciatura em História, então gostaria muito de vossa força, de vosso apoio. Fui!